O ritual para extrair o adrenocromo, né, você tem que aterrorizar a vítima, né, de preferência são crianças, né, na faixa de 7 a 10 anos, mais ou menos, né? Então aterroriza a vítima, essa é a teoria, né? Felizmente eu nunca vi um ritual desse, mas eles contavam. Se bem que para aterrorizar uma criança não deve ser tão difícil, né? Porra, mas pelo amor, tu acha que só aterroriza? Tortura, tortura mesmo, põe medo, tortura. Seu bicho vamos te pegar! Tipo... Com 6 anos, né? Tipo Monstros Mas eu tô querendo, S.A., né? Eu tô querendo tornar uma situação pesada e muito mais leve do que ela na verdade é. Obrigado, Monarca. Meu ponto fraco é criança. Pois é. Então, assim, graças a Deus eu nunca vi, mas eu aprendi na escola de iniciados a mecânica da coisa. Então eles explicavam como é que funcionava, extrair o adrenocromo. Então, quando estava aterrorizada, né, assim, prestes a morrer mesmo, né, um pouco antes da morte, colhiam sangue. E a quantidade que eles conseguiam colher por criança, para ter efeito, a quantidade certa com adrenalina e tudo mais, não é uma quantidade tão grande, né? Você não consegue tipo 1 litro, meio litro, né? Você consegue uma ampola de 10 ml, mais ou menos. Entendi. E isso daí é vendido no mercado paralelo assim, a um valor estratosférico, né? Então, os satanistas, eles se beneficiam do adrenocromo, né? Especialmente sacerdotes e sumos sacerdotes, são os patamares mais elevados, né? E eles também vendem isso para mercados paralelos. Então, tem muitos atores de Hollywood que você pode ver que o cara está no formol, né? O cara assim não envelhece. A Cher não envelhece. O Tom Cruise. Tom Cruise não envelhece. Mas ele é cientologista. Cientologista, né? Pois Tem alguma coisa a ver? Eu estou dizendo assim, que a pessoa pode comprar isso, não, entendeu? claro. Não, sim. Né? Então você financia, né, a instituição satânica assim, de diversas fontes, né, de diversas fontes de captação. Então... Mas depois a criança vai para casa dormir? Ela morre, porra. Não. Ela dorme para sempre. Mas executam e cremam. Eles têm crematórios próprios, né? Então, naquela época, eles alugavam um crematório. Agora, eles já têm próprios. Então, assim, você Deve não ser sabe... difícil fazer um crematório, né? Você não sabe aonde está o negócio. E tem catalisadores, tudo, quer dizer, não sai fumaça, não sai nada. Virou pó, sumiu, né? Você nunca mais encontra, entra na taxa de desaparecidos. Vê o número, pesquisa o número de crianças desaparecidas só no Brasil, por ano. Enorme o número, enorme. Isso porque a polícia não divulga os números reais para não alarmar a população. Os números são bastante maquiados ainda. Então tem muita gente que desaparece, simplesmente desaparece, né? Então eu creio que uma boa parte disso vai servir para esses tipos de rituais macabros aí. Então, só que aí eles se protegem. Digamos que alguém viu essa cena, ficou impactado com aquilo, né? Se eu visse, por exemplo, uma criança, sabe, eu ia ficar muito impactado com isso, ia mexer comigo, e eu quisesse denunciar, né? Fosse lá na polícia, olha, eu sei o local, eu sei onde é, sei quem são, tal. Não adianta, ó, o delegado, né? Tem delegado, tem juiz, tem promotor, tem político, tem pessoas de todas as esferas, sabe? Todas as camadas da sociedade, tem gente ligada ao satanismo, né? Tem um documentário da Netflix, eu acho que ele reproduz isso muito bem, chama-se Os Filhos de Sam, né? Que conta uma série de assassinatos que houve em Nova York na década de 70 e ligados supostamente uma seita satânica, né? Não sei se você já viu. Não. Então, e aí teve um repórter investigativo, ele foi atrás, ele descobriu a seita satânica, descobriu as pessoas poderosas dentro da seita, descobriu que tinha pornografia, pedofilia, sabe, crimes contra crianças, assim, e ele juntou provas, ele apresentou para a polícia essas provas, a polícia não investigou, nenhum político quis saber de ir atrás, morreu o assunto, e ele morreu sozinho. Todo mundo se afastou dele, achando que ele era uma pessoa desacreditada, maluca. Ele se afundou no álcool, né, nas drogas, morreu sozinho, desacreditado, né? Então eles se protegem bastante. Agora, é claro, ninguém escapa da justiça de Deus.